Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre o Donald Trump. Tanta gente boa para eu falar nesse canal, mas infelizmente vou ter que falar dele. Até porque ele vai assumir o cargo de presidente da República da maior potência econômica e militar do mundo, os Estados Unidos da América. E isso é um tanto quanto preocupante. Se ele fosse um sujeito moderado, se ele fosse um sujeito equilibrado, se ele fosse um sujeito verdadeiro, até não preocuparia, muito pelo contrário, seria recebido de bom grado por toda a comunidade internacional e pelo povo americano. Mas, lamentavelmente, os caipiras e os desinformados norte-americanos resolveram escolher ele, a Kamala Harris. O resultado nós não sabemos ainda. Já temos uma ideia, com base no primeiro mandato dele, há cerca de 4 anos atrás, que terminou há cerca de 4 anos atrás. Pelo discurso dele, em alguns momentos dá a impressão que vai ser bem pior, em outros acredita-se até que vai ser moderado, a conferir. Mas um dos piores discursos dele, além daqueles contra a imigração, como se os Estados Unidos, assim como todos os países americanos, inclusive a Austrália e outros, não tivessem sido colonizados exatamente pelos imigrantes, além dos povos originários de cada continente, obviamente. Ele ainda assustou ainda mais há cerca de 10, 12 dias, quando fez declarações, no mínimo, equivocadas, para não dizer assustadoras. Ele declarou que iria tomar providências, não necessariamente com essas palavras, para anexar o Canadá, que é um país independente, parte dele que fosse a Groenlândia, além de outros territórios. Isso assusta, porque nós estamos vivendo num momento de medo e apreensão com relação aos chefes de Estado, ditadores expansionistas. Vejam o caso do Vladimir Putin, que no dia 24 de fevereiro de 2022 invadiu o país vizinho à Ucrânia com ideias expansionistas e permanece até hoje atacando o país vizinho e avançando no território do país vizinho. Além de ter anexado à força em 2014 uma parte importante do território ucraniano, mas desta vez não foi usando a força, a violência. Foi uma estratégia imoral, ilegal, mas sem derramamento de sangue. Ele tinha anexado, se não me falha a memória, a Caxemira. E agora, recentemente, cerca de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, o ditador venezuelano, sanguinário, déspota, psicopata, igual ao Vladimir Putin, também andou com ideias expansionistas, querendo tomar na mão grande nada menos que 70% ou mais do território do país vizinho, da Guiana, como queiram. Então isso é muito triste. Esperamos que as demais autoridades norte-americanas, leia-se aí a Suprema Corte, o Congresso Nacional, além de outros, além da sociedade como um todo, composta com cerca de 335 milhões de pessoas, seja contra esse absurdo, essa ideia expansionista, que é totalmente inaceitável. Aliás, é ilegal. A própria Organização das Nações Unidas tem um tratado assinado por quase todas as nações no pós-guerra, lá pelo meados da década de 1940, que proíbe a anexação à força ou em qualquer outra circunstância de território vizinho.
tudo tem que ser negociado, ou seja, é como se fosse comprar um terreno, assim, de uma maneira simplista. E não é na base da violência e do derramamento de sangue que se consegue isso. E, evidentemente, tanto a Groenlândia quanto o Panamá, que também faz parte do discurso do Donald Trump, e o Canadá já se manifestaram no mesmo dia que ele saiu com essa sandice, que não estavam à venda, não estavam dispostos a qualquer tipo de negociação e muito menos aceitar qualquer tipo de invasão ou anexação à força ou por qualquer outro meio. Vamos aguardar que isso não tenha passado de uma sandice, que ele tenha dito eventualmente após ter ingerido ou fumado alguma coisa estranha que não faz parte do seu dia a dia, e que isso já tenha passado. Porque é muito triste, em pleno século XXI, estarmos assistindo a esse tipo de manifestação expansionista, que era típica dos tiranos do passado, além desses que eu já citei do presente, os tiranos contemporâneos. Tem os do passado, Napoleão Bonaparte, que também era expansionista, um ditadorzinho barato, digamos assim. Tem a história do Alexandre o Grande, que viveu cerca de 3 séculos antes de Cristo, que expandiu tanto o território da Alexandria que o Império Alexandrino ia desde a Grécia até a Índia. E ultrapassou um pouco a Índia num determinado trecho. Então esse tipo de coisa não é inaceitável, como eu já disse. Lembrando um caso mais recente, no início do século passado, o comunista Stalin da Rússia também, da onde o Vladimir Putin é o atual presidente, também tinha ideias e planos expansionistas e conseguiu ampliar na mão grande a força, com muito derramamento de sangue, muita opressão, muita violência, conseguiu ampliar os domínios da Rússia, criando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e anexou à força aí quase 2 dezenas ou mais de países. Isso não pode se repetir mais, como eu já disse, é inaceitável, e vamos esperar que não tenha passado de um delírio momentâneo desse cara, e esperamos que ele faça um bom governo. Na segunda-feira começa essa nova odisseia do povo americano. Lamentavelmente, sob a batuta ou os votos dos desinformados norte-americanos, dos caipiras, como eu já disse, principalmente da região sul dos Estados Unidos, e também pelo fato dele ter, teoricamente, sofrido 2 atentados. Eu, particularmente, eu duvido disso. Muito provavelmente tenha sido a artimanha, até porque ele viu que quando o imitador dele daqui, conseguiu se eleger depois de ter levado uma facada, que aliás muita gente duvida, embora nessa aí eu acredite, porque foi flagrante, mas também pode ser que não sei. Enfim, mas aquele tiro de raspão estava muito suspeito, quer dizer, continua muito suspeito, pelo menos aos meus olhos e ao meu entendimento. Pode ser que seja verdade, mas só a história vai comprovar isso, ou se algum dia, num ataque de decência, digamos assim, o Donald Trump venha confessar a verdade, ainda que seja no leito de morte. Até porque a mentira faz parte da história desse cidadão. Se eu não me engano, o Washington Post, lá na época da campanha do primeiro mandato dele, o Washington Post contabilizou mais de 30 mil mentiras proferidas só no período de campanha, cerca de um ano e meio mais ou menos. E o sujeito é extremamente mentiroso, é mentiroso contumaz, faz parte da
índole dele, se é que dá para chamar isso de índole, mas é isso que se espera desse indivíduo, lamentavelmente. Tanto é que a má impressão não é só minha, né? O mercado se arrepiou aí com o fato dele ter declarado isso e por vários outros motivos ao longo da sua história recente dentro da política enquanto candidato ou no exercício da presidência. O mercado reagiu sempre negativamente, em nenhum momento reagiu positivamente, porque o sujeito é realmente assustador. Ele poderia deixar a política e trabalhar em Hollywood fazendo o papel de vilão, não ia precisar interpretar nada, bastava ser ele mesmo, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Por favor, inscrevam-se, gratidão por isso. Um grande abraço e tchau, até mais.